Fala aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo ótimo. Boa. Saiu o resultado oficial hoje, né, galera? Alguns mais alegrinhos, outros nem tanto, né? Mas tô vendo que o pessoal, bastante gente aí teve uma surpresa positiva, né, no módulo 1, pelo que eu vi, né? Que já era esperado, né, com tantas anulações de questões. Bom, vamos lá, vamos trabalhar. Essa matéria de hoje é uma matéria que geralmente o pessoal acha meio chata. Eu fiz um esquema aqui, um mapa mental que eu acho que vai ajudar muito a gente para colocar cada coisinha no seu devido lugar, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui um mapa mental com vocês e a gente vai dar um overview da matéria e aí depois a gente vai para as questões. Fechado? E assim, galera, sinta-se em casa, né? Pode tirar o sapato aí, se sentir em casa, intervém, pergunta quando tiver dúvida, tá? Então, a ideia é que não fique só um monólogo aqui. E o que vocês tiverem de dúvida, manda bala. Fechou? Vamos lá, então. Depois desse mapa mental, acho que ele ainda não está lá na plataforma, depois eu deixo lá com vocês, para vocês terem acesso na aula ao vivo, tá bom? Vocês estão vendo aí o mapa mental ou não? Então, né? Vamos. Beleza. Então, deixa eu fazer aqui um negócio. Deixar assim. Muito bem. Então, basicamente, essa matéria de ambiente regulatório, ela engloba dois assuntos, né? Quase todas as aulas são de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, né? Que é isso que está em vermelho. E tem uma parte que é muito rápida, mas que sempre cai umas duas questõezinhas, que é a parte de utilização indevida de informações privilegiadas, tá certo? Então a gente precisa olhar com bastante cuidado para essas duas caixinhas. Dentro de prevenção à lavagem de dinheiro, o que a gente vai ter? A gente vai ter lá alguns itens específicos e a gente vai desdobrar cada um deles. Vocês vão ver que não é difícil, vocês vão precisar estar atento ao que sempre cai. Tem algumas figurinhas carimbadas que normalmente acabam caindo sempre. Legal? Então, primeira coisa, quais são as fases do processo de lavagem de dinheiro? Colocação, ocultação e integração. Precisa saber muito bem isso. A gente usa aquela sigla COI, né? Colocação, ocultação e integração. Lembrar que a colocação é sempre a fase que está mais próxima do ato ilícito. Então, normalmente, né, na colocação, que você tem o depósito em contas fantasmas, que você tem grandes somas em dinheiro sendo depositadas, que você tem movimentação de contas de laranjas, né? Então, os laranjas vão lá, levam dinheiro, muitas vezes em espécie, em valores que hoje em dia não são comuns. Então, tudo isso acontece na colocação. Esse nome colocação é assim porque é como o dinheiro é colocado no mercado financeiro, né? Depois a gente tem a ocultação. E qual que é a ideia da ocultação? É, como o nome já diz, ocultar a origem ilícita. Então, é nesse momento que você tem transferências entre contas, às vezes uma, duas, três, quatro transferências, para deixar o dinheiro mais longe possível da origem ilícita, tá? Então, a ocultação, ela vai ser marcada por isso, ela vai ser marcada por transferências e operações que visam afastar os recursos da origem ilícita. E, finalmente, você vai ter a integração. E é na integração que você procura trocar aquele dinheiro que já foi escondido da sua origem ilícita por bens lícitos, né? Então, por exemplo, na integração, muitas vezes você utiliza um dinheiro que está em conta, que já foi, você não, tá? O bandidão lá. Em tese, a gente não faz isso. Então, você utiliza aquela grana que já está afastada da origem ilícita para comprar um automóvel de alto valor, um automóvel importado, obra de arte, né? Então, a bandidagem usa bastante o dinheiro frio, o dinheiro ilícito, para comprar obras de arte, para comprar bens de alto valor. Por quê? Porque você consegue lavar bastante dinheiro assim. Imagina a gente lavar dinheiro comprando camiseta do São Paulo. Putz, a camiseta do São Paulo é muito barata, né? Então vai ter que comprar muita camiseta. Aí, do jeito que você
do jeito que a bandidagem se organiza, ela vai sempre buscar bens de alto valor, tá? Por isso que a gente vai ver que todo o arcabouço de prevenção à lavagem de dinheiro, ele está muito ligado aos bens de alto valor, a pessoas profissionais que mexem com bens de alto valor, tá bom? Então ficou clara cada uma delas? Colocação é quando é colocado dinheiro no mercado financeiro, ocultação é quando você busca esconder esse dinheiro, distanciá-lo da fonte ilícita, e integração é quando você troca por bens, ou então coloca esse dinheiro em empresas, manda esse dinheiro lá para offshore e assim por diante. Por isso que offshore é quase crime, né? Não deveria ser, mas quando se fala em offshore, a galera já olha torto, né? Por quê? Porque muitas vezes é desvirtuada e é utilizada como um veículo para esquentar uma grana que é fria, tá bom? Então, basicamente, você tem que saber identificar se está na colocação, na ocultação e na integração. Qual que é a grande dica? Você vê que está sendo colocado no mercado financeiro pela primeira vez? Colocação. Você vê que está sendo transferido entre contas, está de alguma forma sendo distanciado da origem ilícita? Ocultação. E sempre que tiver uma operação mais lá na frente, mais sofisticada, por exemplo, integralizando o capital de empresas, por exemplo, levando dinheiro para fora, por exemplo, comprando bens de alto valor, aí a gente está falando em integração, tá bom? Então é importante lembrar disso. E na parte de colocação aqui na ficha, eu estava vendo, também existe a compra de bens de alto valor usando dinheiro vivo, né? Isso, mas a grande diferença é que normalmente, imagina lá o traficante, né? O cara que está lá na boca do fumo, recebeu o dinheiro, ele nem passa pelo sistema bancário aquilo lá, ele já vai e compra bens de alto valor. Então isso daí é colocação, porque nem chegou a ser colocado no sistema bancário. Essa que é a diferença, tá? Tá. O outro já sai direto da conta para fazer compras. Exatamente. O outro, ele passou por um processo de ocultação e aí entra na integração como uma forma de, putz, quando os caras forem rastrear, isso veio de uma conta que existia, o cara recebeu talvez de uma empresa, talvez de um outro indivíduo, então é dinheiro que já está esquentado, né? Na colocação, não. Na colocação, ele foi lá, pegou, imagina, o cara vai lá numa concessionária e compra um carro de 200 mil reais em espécie, né? Por mais incrível e inverossímil que possa parecer, isso ainda existe. Só que, inclusive, a concessionária ela é obrigada a comunicar uma operação como essa, tá bom? Muito bom. Deixa eu fechar um pouquinho aqui, só para não ficar tão grande aqui o negócio, se bem que aqui eu não vou conseguir fechar, mas vamos lá. Indícios, tá? Vamos falar de indícios. Então, só para vocês entenderem, tá? Falamos de fases, agora eu abri essa caixinha indícios, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ah, fica melhor. Beleza. Então, olha só, você tem que estar muito esperto nesses indícios, que podem cair cases, mini cases envolvendo esses indícios, tá? Então, uma coisa muito comum, aumentos substanciais no volume de depósito de pessoa física ou pessoa jurídica sem razão aparente. Então, para uma pessoa que movimentava, sei lá, R$2.000 por mês, do nada está depositando 20, está movimentando 30, 40 mil reais, tá certo? Isso seja em espécie, seja recebendo PIX, o que seja. Então, quando você tem um aumento descabido e muito rápido, sem explicação, isso é um ponto de atenção. Troca de grandes quantidades de notas de pequeno valor por notas de grande valor. Então, sempre que isso acontecer, isso pode caracterizar um processo de lavagem de dinheiro, principalmente de tráfico de drogas de pequeno valor, né? Então, pedrinha de crack, não sei o que, tal, isso normalmente se utiliza muita nota de pequeno valor, tá? Propostas de grandes quantias em moeda nacional por moeda estrangeira e vice-versa. Uma forma rápida do bandido esquentar o dinheiro é ele pegar, por exemplo, 100 mil reais ilícitos e trocar esses 100 mil reais por 20 mil dólares, né? Então, troca por 20 mil dólares, agora já tem dólar, aí vende dólar para uma casa de câmbio, às vezes até quebra em 4, 5 pedaços, vende para uma casa de câmbio, percebeu? Então, é uma forma de ir distanciando isso do ilícito. Então, sempre que tiver propostas de grandes quantias de moeda nacional e moeda estrangeira e vice-versa, a gente tem que estar atento.
Compra de cheque viagem administrativo sem evidência de viagem ou alguma coisa que está acontecendo que justifique essa compra, né? Movimentação de recurso incompatível com patrimônio e renda, isso é típico, né? Então, uma pessoa que tem um rendimento de R$5.000 e movimenta aí 100, 200 mil reais, é um indício. Numerosas contas com depósitos em nome de um mesmo cliente, que os valores somados resultem em uma quantia significativa. Então, isso é bastante comum, né? Como a bandidagem sabe que menos de R$10.000 movimentados não entram num crivo maior, muitas vezes o cara tem lá 7, 8, 9 contas e faz uma movimentação de menos de R$10.000 nessas 7, 8, 9 contas, tá? E uso do cartão em um valor que não é compatível com a capacidade financeira do usuário. Então, basicamente, se você parar para pensar, tudo isso aqui se resume numa coisa. Aquilo que não é usual na economia normal, né? E aquilo que não condiz com o patrimônio, com a renda do cidadão. Quando há indícios de descasamento dessas coisas, sem dúvida isso pode ser considerado um indício de lavagem de dinheiro. Tá bom? Então, você tem que ter esses casos muito claros aí na sua cabeça. Vamos falar um pouquinho do arcabouço legal que rege tudo isso que a gente está falando, que às vezes é cobrado na prova. Tem duas leis principais, tá? A Lei 9.613 de 98, que criou o COAF, a principal lei de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, e ela lista uma série de crimes que poderiam ser considerados como crimes antecedentes à lavagem de dinheiro. Isso era uma coisa interessante. Para o crime ser classificado como de lavagem de dinheiro, ele tinha que ser, o dinheiro, ele tinha que vir de um outro crime. Então, por exemplo, tráfico de drogas era um crime antecedente. Então, beleza. Poderia, então, o crime ser enquadrado como lavagem de dinheiro, caso o traficante tenha tentado fazer a lavagem de dinheiro. Era assim até 2012. Em 2012, vem essa lei 9.683 e ela diz o seguinte: não importa qual é o crime antecedente. Então, qualquer crime que tenha levado o cidadão a buscar fazer a lavagem de dinheiro, ele vai responder pelo crime antecedente, qualquer ele que seja, e vai responder pelo crime de lavagem de dinheiro. Antes, não. Antes tinha que ser algo voltado àquele crime que estava contido na lei, tá certo? Aqui não sei porque deu um pepino, mas tem um outro ponto que foi colocado, que até 98, né, até nessa lei de 9.613 de 98, você tinha algumas pessoas físicas e pessoas jurídicas que estavam debaixo do arcabouço legal, né? Então, quem mexia com bens de alto valor de um modo geral, mas você tinha discriminação dessas pessoas lá. Então, quem mexia com imóveis, quem mexia com carro forte, instituições financeiras e assim por diante. Em 2012, entram outros profissionais, por exemplo, o profissional que lida com direitos de imagem de esportistas, de personalidades públicas, artistas e assim por diante, porque é um cara que mexe com muita grana. Então, ele passa a ter que responder também ao COAF e a cumprir esse arcabouço legal. Antes não tinha, até porque essa figura, né, do agente de direitos de imagem era uma figura muito menos destacada do que se tornou ultimamente na sociedade, tá? Depois eu coloco aqui a caixinha, mas é isso. Muito bom. E aí tem algumas circulares do Bacen. A principal circular, não coloquei o número aqui, mas o que você precisa saber? As circulares do Bacen, elas vão deixar claro qual tem que ser o procedimento das instituições financeiras ao se defrontarem com indícios de lavagem de dinheiro. E é muito interessante, porque a instituição financeira, ela pode ter que pagar uma multa semelhante, igual, na verdade, ao lavador de dinheiro. Por quê? Porque nem sempre fica muito claro se a instituição financeira ela foi simplesmente omissa porque ela não teve controles para isso, ou se ela foi omissa porque ela tinha interesses nisso. Então, ela acaba sendo enquadrada, do ponto de vista de multa, ela acaba sendo enquadrada nos mesmos termos que o lavador de dinheiro, do ponto de vista de outras penas também, tá bom? Muito bom. Então, isso que a gente precisa saber de arcabouço legal. Bom, você falou de penas, Felipe. Quais são as penas, né? Então, deixa eu fechar aqui, eu vou abrindo aos poucos. As penas são o seguinte: primeiro, prisão, reclusão, né, como está colocado na letra da lei, de 3 a 10 anos,
tá? Você precisa saber que é de 3 a 10 anos? Precisa saber o número? Sim, precisa saber porque a Planejar cobra. Então, prisão, reclusão de 3 a 10 anos. Legal? Pode ser aumentada ou reduzida em 1/3, de 1/3 a 2/3, tá? Quando que é aumentada? Vocês lembram? Reincidência? Isso. Então, você tem agravantes e atenuantes, né? Um agravante é reincidência. Então, o cara já fez isso outras vezes, ele pode ter essa pena aumentada de 1/3 a 2/3. E quando que pode ser diminuída? Ele faz delação? Colabora com a investigação. Isso aí, quando ele colabora com a investigação, fazendo delação, né? Basicamente, esse é o ponto principal. Então, normalmente, quando ele é colaborativo, ele tende a ter a redução da pena, que pode ir de 1/3 a 2/3, essa redução. O agravante, ele pode se dar também dependendo do impacto que isso causou na sociedade, tá? Então, esse é um ponto a se levar em consideração. Muito bem. Tem alguns limites nessa multa, né? A gente tem a prisão e multa. Isso é outro ponto importante, que uma vez caiu na prova, prisão ou multa e prisão e multa. Qual que é o correto? Prisão e multa, tá? Porque uma não desqualifica a outra, ok? Então é muito comum você ter a prisão e a multa. Quais são os limites, né? Então essa multa, ela tem limites. É até o dobro do valor da operação ilícita. Então, se for uma operação de 5 milhões de reais, essa multa não pode ser superior a 10 milhões de reais. É até o dobro, não mais que isso. Até o dobro do valor do lucro real obtido, o que seria obtido com a operação, tá? Então, desses três aqui, sempre o menor, tá certo? E até o valor de 20 milhões, tá? De 20 milhões. Era 200 mil, isso mudou para 20 milhões, então você tem que ter esses números na cabeça. É fácil, dobro, sempre pensa no número 2, dobro da operação ilícita, dobro do lucro que seria obtido, ou então 20 milhões, tá certo? Você tem que lembrar desses números no dia da prova. Muito bom. E havendo apreensão, né? Então imagina que a polícia faça a apreensão daqueles bens que são fruto de um ilícito. O criminoso, para que esses bens não se depreciem, eles podem ser vendidos, eles podem ser leiloados de forma a se evitar a depreciação dos bens, tá? Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que lembrar. Beleza? Tranquilo? Muito bom. Vou falar um pouquinho do COAF, né? O que é o COAF? É o Conselho de Controles de Operações Financeiras, né? E ele está subordinado ao Banco Central. Isso você precisa saber também. Ele está subordinado ao Banco Central. Ele aplica penas administrativas. As penas penais, elas devem ser na esfera penal, não é o COAF quem aplica. E aí você tem uma série de operações suspeitas que devem ser comunicadas ao COAF. Você precisa conhecer essas operações, você precisa saber quais são essas operações suspeitas que vão ter que ser comunicadas ao COAF. Tá certo? Então, olha só. Emissão ou recarga de valores em um ou mais cartões pré-pagos em valor igual ou maior a 50 mil reais, equivalente moeda estrangeira, no 5º dia útil após o fim do mês calendário. Então, tem umas regras aqui. Eu nunca vi entrar nesse nível de detalhe, mas você precisa saber o geralzão, tá? Então, falou em emissão de recarga de valores de cartões pré-pagos, que são emissões estranhas, né? Que são valores muito altos, você já pode estar certo de que isso deve ser comunicado ao COAF, tá? Então, esse número 50 mil reais, ele também é um número que você tem que ter na cabeça quando a gente fala em emissão e recarga de valores de cartão pré-pago e depósito em espécie, tá? Então, olha só, depósito em espécie, saque em espécie, tá certo? Eles têm que ser provisionados. Então, a instituição financeira tem que receber uma comunicação de que haverá, por exemplo, um saque de 50 mil reais quando o valor for superior a esse valor de 50 mil,
tá? Emissão de cheque administrativo, TED ou qualquer outro instrumento de transferência de fundos contra pagamento em espécie de valor igual ou superior a 50 mil reais. Então, 50 mil reais é um número sempre que a gente falar de pagamento em espécie. Operações realizadas ou serviços prestados cujo valor seja igual ou superior a 10 mil e que, considerando as partes envolvidas, os valores ou formas de realização, os instrumentos utilizados, a falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar a existência de indícios dos crimes previstos na lei. Então, 50 mil para mais são todos os saques, depósitos em espécie, tá? Passou de 10 mil e cheira mal e não condiz com a renda ou com o patrimônio daquelas pessoas, isso vai ter que ser comunicado também, ok? Operações realizadas ou serviços prestados que, por sua habitualidade, valor ou forma, configurem artifício que objetive burlar o mecanismo de identificação, controle e registro, né? Então, se você tem, por exemplo, um determinado pagamento no valor aí de 20 mil reais para uma joalheria, mas uma coisa que normalmente se faria via Pix, se faria via cartão de crédito, se faria via TED, e você tem o pagamento em espécie, isso configura uma coisa estranha pela sua não normalidade, né? Então, é algo que também deve ser comunicado e tem que ter uma área no banco que vai julgar isso. Operações realizadas e serviços prestados, qualquer que seja o valor, a pessoas que reconhecidamente tenham perpetrado ou intentado perpetrar atos terroristas ou nele participado ou facilitado o seu cometimento, né? Então, determinadas pessoas politicamente expostas também, elas vão ter que ter um controle diferenciado. E atos suspeitos de financiamento ao terrorismo de forma geral. Tá? Então, olha só, não é que você tem que decorar cada uma dessas situações do jeito que está aqui, mas você já tem que ter desenvolvido a sensibilidade para entender que aquilo que pode cheirar como fruto de uma grana vindo de operação ilícita tem que ser comunicado. E como é que funciona isso? O profissional do banco comunica a área de controles internos, né? Ou então você tem uma área de controles internos automatizada no banco. Essa área de controles internos, ela analisa o caso e depois ela tem um dia útil, 24 horas úteis, para comunicar ao COAF. Hoje em dia, tudo isso está sendo muito automatizado. Então, por exemplo, passou no valor de 50 mil reais, já vai para a área de controles internos do banco, a área de controles internos do banco automaticamente dá o ok, e aí isso vai numa comunicação para o COAF que tem que ser feita em até um dia útil, tá? Muito bem, mas nunca é o profissional diretamente do banco que comunica o COAF, ele manda para uma área de controles internos do banco. Legal, isso aqui então eu acabei já falando que são 24 horas úteis, isso você precisa saber. Muito bem, imagina que a instituição financeira, ela não fez o que tinha que ter feito, né? Então, o que vai acontecer? Ela pode receber uma advertência formal, houve um processo de lavagem de dinheiro que ocorreu lá dentro daquela instituição, ela não fez nada. Se for algo bastante leve, bastante simples, ela recebe uma advertência formal, ponto. Se for algo maior, ela pode receber multa, que é exatamente o mesmo padrão da multa do lavador, então fica fácil, lembra do número 2, dobro do valor da operação, dobro do lucro que presumivelmente seria conseguido com a operação, ou 20 milhões, tá certo? Muito bom. Inabilitação temporária de até 10 anos, então a instituição ela pode ficar inabilitada para operar no mercado em até 10 anos, isso daí praticamente é acabar com a organização, e cassação ou suspensão, que aí de fato é tirar a organização do mercado, não vai poder mais operar, caça a licença de operar como banco, por exemplo, não vai ser mais um banco, vai ser liquidado pelo Banco Central. Muito bem. Aí tem uns pontos importantes no que diz respeito aos procedimentos de controle, né? Olha só.
As instituições têm que coletar e manter atualizadas as informações cadastrais dos seus clientes permanentes. Então, existe aquelas informações de API, né, que a gente já viu em outras matérias, mas essas informações são que dizem respeito ao risco do cara ser lavador de dinheiro. Isso tem que ser mantido atualizado. Identificar beneficiários finais das operações com clientes. Então, tem sempre que se saber quem são os beneficiários finais que vão receber recursos, por exemplo. Possibilitar a caracterização ou não de clientes como PPE. O que é PPE? Pessoa politicamente É o exposta. PEP, né? Isso. Politicamente. Isso, tem gente que fala PPE, tem gente que fala PEP, pessoa exposta politicamente, pessoa politicamente exposta, tá? Então, são esses caras aqui, né? Olha só. Então, quem tem mandato no Poder Executivo e Legislativo da União, então aqui a gente está falando de presidente, a gente está falando de senador, a gente está falando de deputado e assim por diante. Ocupantes do Poder Executivo, né? E aí, olha só, quem que são esses ocupantes? Tem o presidente, mas o ministro que foi nomeado pelo presidente também, tá certo? Outros que têm natureza especial ou equivalente, algum ministro específico ou algum secretário do presidente. Presidente, vice-presidente de estatais, de empresas públicas e assim por diante, tá certo? E assim vai. Então, esse povo que pode ter acesso a dinheiro público e pode ter acesso a operações ilícitas lavando dinheiro público, eles vão ser pessoa expostamente política, pessoa exposta politicamente. Beleza? Membros do Conselho Nacional, CNJ, né, do Supremo Tribunal e dos tribunais superiores. E aí tem uma lista aqui, tá? Não vou ficar falando cada um deles, mas tem uma lista aqui, e aí precisa ficar esperto nessa lista, precisa conhecer essa lista, tá bom? E, finalmente, nessa parte, né, olha só, você tem um prazo de manutenção de dados, que basicamente são operações com cartões pré-pagos em recursos em espécie. Precisam ser guardadas por 5 anos. Tudo o resto é 10 anos. Tá? E cadastro dos clientes é 10 anos também. Então, o cara estava lá no banco, aí fechou a conta no banco, tudo aquilo tem que ser mantido por 10 anos. Só as operações com cartão pré-pago e recurso em espécie que é 5 anos. O resto é tudo 10 anos. Beleza? Muito bom. Então, Felipe, pessoal, pode falar. PPE tem alguma pegadinha? Não me lembro de alguma pegadinha aqui que você fale, putz, não saberia isso. Você tem que saber exatamente quem é pessoa politicamente exposta, né? Uhum. Não tenham exercido esses cargos nos últimos 5 anos, tem que saber disso, tá? Não me lembro de nenhuma outra questão específica que vai te trazer problemas, tá? Aliás, Beleza. essa parte aqui, pessoal, é muito, não me lembro de questão anulada, é muito tranquilo. Se você estudou direitinho, se esse mapa mental tiver na sua cabeça, você não vai ter dificuldade, tá? O que os caras anulam muito questão é gestão financeira, é brincadeira, né? Naquela parte, na próxima aula que a gente vai ter, que fala de balanço patrimonial da família, que fala de orçamento doméstico, nessa e fundamentos de finanças sempre tem questão anulada, tá? Bom, o que você tem que saber? Eu fui bem sucinto aqui nessa parte de utilização indevida de informações privilegiadas, porque o que você precisa saber é isso, o que é insider trading, o que é front running, e tem que saber que tem 2 características que são fundamentais dentro das instituições financeiras, que são confidencialidade e conflito de interesses. Isso tem que ser gerenciado de forma adequada dentro das instituições financeiras. A gente já viu que, do ponto de vista do planejador financeiro, confidencialidade é um dos princípios, mas aqui a gente está falando de legalidade mesmo, a gente está falando do que é ilegal, utilização indevida de informações privilegiadas. Então, primeira coisa, insider trading. Galera, o que é insider trading? Insider trading é eu utilizar, né? Então, insider trading é eu utilizar, tá certo? Utilizar informação da companhia
E aí mais, né? Informação que não foi divulgada, né? Que não foi divulgada da companhia para obter lucros no mercado financeiro. Tá certo? Então, isso que a gente precisa lembrar. Porque aqui vai vir uma grande diferença, que não é tão grande assim, mas uma diferença relevante entre insider trading e front running. Qual que é a diferença entre os dois? Vocês sabem? O insider tem que vir da empresa, da companhia, e o front running eu posso pegar de uma ordem, alguma coisa assim, sem ter o contato direto com aquele ato. Exato. O insider trader, ele usa uma informação econômica, tá certo? Ele usa uma informação privilegiada que diz respeito à companhia. O front runner, ele não sabe qual é a informação que vai levar alguém a comprar ou a vender determinado ativo, mas ele utiliza uma informação do mercado, né? Então, por exemplo, eu sei que um fundo de previdência vai alocar um patrimônio de 100 milhões de reais numa small cap. Pô, vai puxar para caramba o preço, porque a small cap ela tem uma negociação baixa. Então, o que que eu faço? Já sabendo que o preço vai subir, eu vou lá e me antecipo, compro a ação daquela small cap, aí quando o fundo entrar comprando, o preço sobe, eu aproveito essa alta do preço para vender lá em cima e ter um ganho no valor da compra contra o valor da venda. Então, eu utilizei uma informação mercadológica, tá certo? Então, isso aqui é o uso de informação mercadológica. Entenda que quando eu falo mercadológica, são pressões de compra ou venda, porque o que afeta o preço no curto prazo é oferta e demanda. Então, se entra uma pressão de compra, eu sei que tem alguém comprando pesado, eu já me antecipo e compro antes. Nem sei por que o fundo lá vai comprar. Eu só sei que o fato dele comprar vai fazer o preço subir, então eu compro antes. Perceberam a diferença? O insider trader, não. O insider trader, ele tem um contato quente naquela empresa, que trabalha no financeiro da empresa, ele já passou o serviço lá para o insider trader, dizendo, ó, o resultado vai vir muito melhor que esperado, compra. Aí quando sai o resultado, esse cara vai lá e vende já com o preço mais alto do que quando ele comprou, tá certo? Então, precisa considerar bem essas diferenças. Confidencialidade. Felipe, Oi. Felipe, com relação até à informação que o outro colega aí falou também, que era o que eu também tinha estudado até na época da CEA, que o front running era informação que um operador ou alguém colocava uma determinada ordem de alguém na frente de outra. Também se encaixa para isso aí que tá, ou é só essa questão da informação mercadológica? Na verdade, se você parar para pensar, é isso, né? Porque olha só, pensa comigo. O que o operador fez? Ele sabe que tem bastante gente comprando, que ele está atendendo aqueles clientes. Não é uma informação pública, porque isso não está no book de ofertas diretamente. Se tiver no book de ofertas, é informação pública, não tem problema nenhum você ir lá e colocar. Eu analisar o book, ver que tem uma baita pressão de compra e colocar, ir lá e comprar um determinado preço, eu estou usando informação pública. Lembra que isso é utilização indevida de informações privilegiadas, portanto, de informações não públicas, tá? Então, o grande problema é esse, é quando eu fiquei sabendo de determinada informação, essa informação não é pública, existe um contrato, é um cliente, ou então é um cliente de algum outro contato meu, e eu utilizo essa informação em prol a obter ganhos indevidos, tá certo? Agora, se está pública, se está no book de ofertas, se é uma informação que foi comunicada ao mercado, eu posso utilizar como for, que não está errado, não estou cometendo ilícito algum. Tá bom? Confidencialidade e conflitos de interesses, vocês têm que lembrar que esses dois itens,
eles podem ser punidos por lei. Então, há um marco legal fora você quebrar um padrão ético da Planejar, você, a não ser que haja um motivo claro para que você quebre a confidencialidade, e esse motivo diz respeito a uma obrigação legal, né? Então as autoridades te obrigaram a responder, a falar a verdade, você precisou quebrar a confidencialidade, ou você precisou se defender de algum processo, tal. Agora, em situações normais, se você quebrar essa confidencialidade, você vai estar cometendo um ilícito, tá? Não cai penas a respeito disso, nada nesse sentido. E o outro ponto é o conflito de interesses, né? Como pode cair isso na prova? Uma situação específica e você tem que dizer se houve quebra de confidencialidade, se houve conflito de interesses, se houve front-running ou se houve insider trade. Então, você acaba identificando essas 4 características aqui. Tá? A gente vai fazer exercício e aí vai ficar mais claro como que cai, tá? Beleza? Dúvidas? Então, vamos fazer Felipe, exercício. em que momento que... Acho que eu não peguei se você chegou a falar sobre o primário e o secundário no Insider. Então, isso não cai na Planejar, primário e secundário, tá? Isso agora está caindo na Ambima, porque a Ambima aumentou o escopo, né? Mas, basicamente, né, o que é o primário e o que é o secundário? O que é o insider trading primário? O cara tá lá, imagina que ele é um auditor, ele está auditando a companhia, ele tem acesso aos dados e ele utiliza aquela informação para obter ganhos próprios. Mesmo que ele não opere, ele pode pedir para um operador operar por conta dele e aí ele ganha dinheiro com isso. Então, ele é um insider trader primário. Imagina que ele repasse essa informação para um conhecido dele, um familiar, por exemplo, esse familiar opere e esse familiar é quem vai ser o beneficiado, quem vai ganhar dinheiro. Esse familiar é o insider trader secundário. Tá? Então, quando aquela pessoa que teve acesso à informação, ela obtém ganhos econômicos com aquela informação, ela é o insider trader primário. Quando a pessoa que recebeu a informação obtém tais ganhos, é o insider trader secundário, tá certo? Então, o primário é sempre aquele que teve a informação diretamente da empresa. Tá ótimo, obrigado. Imagina. Eu vou parar de compartilhar rapidão aqui, tá? E agora eu vou jogar as questões aqui para a gente ir junto. Estão vendo aí, né? Vamos lá. Me ajuda aí, não vou fazer sozinho não, hein? Analise as seguintes atividades relacionadas ao processo de lavagem de dinheiro. Né? Criação de empresas fantasmas. Com ou sem participação ou com participação de laranjas para investimentos de recursos de origem ilícita. Criação de contas fictícias, fantasmas, ou com participação de laranjas com o objetivo de dificultar a rastreabilidade de recursos de origem ilícita. Isso daí é o que, pessoal? Quais fases estão aí? Pode mandar aí, abre o microfone e manda bala. É integração e ocultação, né? É isso aí, integração e ocultação, né? Integração e ocultação. Porque veja aqui a gente já está, aqui a gente já está em empresas fantasmas, tá certo? Participação de laranjas, né? Então, basicamente, esses recursos, para criar uma empresa, né? Esses recursos, eles já vieram sendo esquentados. E o segundo é basicamente para você esconder da origem ilícita, tá certo? Caramba, o negócio aqui, ó, ficar mudando. Beleza? É isso aí. 2. As penas previstas na Lei 9.603 de 98 para o crime de lavagem de dinheiro são? Sim. Multa e reclusão de 3 a 10 anos. Isso, alternativa C, né? Precisa lembrar que é multa e reclusão
de 3 a 10 anos. Configura-se crime de lavagem de dinheiro. B, né? E aí? Qualquer crime. Exatamente. Então, lembra B. que até 2012 seria a partir de 2012, a B, né? Porque qualquer crime pode ser antecedente de lavagem de dinheiro. 4. Como vocês sabem ler, não, deixa eu ler para ficar mais legal, né? Senão a gente fica num silêncio aqui miserável. Qual das atividades comerciais abaixo estão sujeitas às disposições da Lei 9.613 de 98? Ó, aí você vai falar, Felipe. Todos, Acho que é né? todas. Todos, D. né? Todas, isso. Lembra que mexeu com grana, vai estar lá na lei. A única exceção que pode ter, que teria nesse caso, seria dos profissionais que mexem com direitos de imagem e tal, porque isso foi colocado em 2012, tá? Mas não acho que a Planejar colocaria uma questão nesse sentido, porque hoje vale, porque a que vale hoje é de 2012, tá bom? Professor, acho que empresas de rating também, né? Classificação de rating, não é? Isso, é verdade, é verdade. Então, lembra do seguinte, mexeu com grana, ou então com informação que pode trazer grana para baixo, grana para cima, elas devem estar nesse arcabouço das leis, tá certo? Então, acho que esse é o ponto principal. E aí tem um negócio interessante, né? Por exemplo, banco e corretora está lá subordinado a um marco legal. Banco de investimento também, você tem a legislação do Banco Central, né? Você tem a legislação da CVM para bancos, para gestoras, né? Tem uma instrução da CVM que fala sobre a prevenção à lavagem de dinheiro para as gestoras, distribuidoras de valores e assim por diante. Agora, a transportadora de valor, ela não está num mercado regulado, só que ela responde ao COAF também, porque ela, de alguma forma, de uma forma ou de outra, ela tem que seguir a regra, tá bom? Mesma coisa, pessoas físicas ou jurídicas vendedoras de metais e pedras preciosas. Não faz parte do sistema financeiro, do mercado financeiro, entretanto, tem que se reportar ao COAF. 5. Considere as atividades abaixo. Aí tem algumas atividades aí. São responsabilidades do COAF. E aí? A primeira e a segunda são verdadeiras, né? 1 e 2, é. A 3 não faria sentido, né, galera? Porque a 3 é uma prerrogativa do Banco Central, tá certo? O COAF está dentro do Banco Central, mas é uma outra área, uma área de supervisão de instituições financeiras no Banco Central que faz isso. Próxima, de acordo com a Lei 9.613 de 98, no que se refere à identificação de clientes e manutenção de registros, competem às instituições financeiras, né? Dá uma olhada aí. Primeiro, identificar todos os clientes e manter cadastro atualizado. Isso aqui é real, tá? Todos os clientes têm que estar identificados e tem que ser mantido o cadastro atualizado. Identificar e manter cadastro atualizado apenas para clientes que realizarem transações que ultrapassam limites fixados. Cuidado, nada a ver isso aqui, né? O cliente ele tem que estar identificado e com o cadastro atualizado. 3. Manter atualizado o cadastro de todos os clientes junto ao órgão que fiscaliza o mercado em que a instituição atua. Está correto isso aqui, né? A 1 e a 3 acabam sendo muito semelhantes. Então, correto. Ô, professor, tem um negócio de manter cadastro de 5 anos e 10 anos. Quais são as diferenças mesmo? Vamos lá. 5 anos para gestoras, consultorias de investimento e todos aqueles que estão debaixo da CVM, porque a instrução da CVM fala em 5 anos. 10 anos para instituições financeiras e todos aqueles que são supervisionados pelo Banco Central, porque o Banco Central, ele na sua circular, ele fala de 10 anos, tá?
Então, pensa em gestora e consultoria financeira 5 anos, que é supervisionada, agente autônomo também, que é supervisionada pela CVM. Todo mundo que é pelo Bacen é 10 anos. 7, dá uma olhada nessa aí. Segundo a Lei 9.603 de 98... professor? Oi? No caso da PJ, a gente tem que fazer atualização a cada 2 anos, não é isso? Pessoa jurídica? Os sócios... Isso, 2 anos. Eu não sei, da PF eu não me lembro. Eu não me lembro qual que é o prazo, tá? Da PJ é certeza que é 2 anos. Vou até pôr Acho aqui. que da PF é pessoa física, a cada, acho que 12 meses, não? Não tenho certeza, vou pôr aqui. Porque PEP são 5 anos, não é isso? PEP são, tem que PEP são 5. Até 5 anos. Aqui no Safra, a gente é obrigado a fazer até 2 anos, é o máximo. Pessoa física também. Mas eu não sei se leio a norma do banco. Como eu não tenho certeza, não vou correr o risco de falar algo incorreto aqui. Eu vou dar uma olhada aí, depois eu falo para vocês, tá? Segundo a Lei 9.603 de 98, qual o prazo máximo para comunicação ao COAF de uma operação suspeita? 24 horas. Isso, 24 horas. Pessoal, só cuidado com uma coisa, tá? Nunca vi cair esse detalhe, mas não é 24 horas depois que houve a operação. Porque depois que houve a operação, existe um prazo, se eu não me engano, é 30 dias para ser analisado pela área de controles internos, e depois que aquela operação é classificada como suspeita, aí sim há um prazo de 24 horas. Nunca vi cair esse nível de detalhe, tá? Mas só para a gente entender como funciona na prática. Quais as punições cabíveis às instituições, caso sejam descumpridas as normas de comunicação de operações suspeitas ao COAF? Advertência formal e aplicação de multa de até 20 milhões. A B está errada porque está falando de 200 mil, né? A C está errada porque está falando somente advertência formal. E a D está errada porque está falando somente de aplicação de multa de até 20 milhões, tá certo? Veja que aqui não está falando somente advertência formal e aplicação de multa, porque você pode ter a suspensão por até 10 anos da instituição financeira, e você pode ter a cassação da instituição financeira, tá? Então, realmente, a alternativa A. Ao identificar a ocorrência de uma operação financeira suspeita de crime de lavagem de dinheiro pelo seu cliente, a instituição financeira deverá... porque até 24 horas o ocorrido a quem? COAF. COAF, né? Bem tranquilo isso aqui. A próxima. Segundo o Banco Central, as instituições financeiras devem dedicar atenção especial a operações realizadas por... PEP, né? Política, PPE, PEP, política, pessoas politicamente expostas. Próxima. Tá. Segundo o circular do Banco Central, as instituições financeiras devem realizar teste de verificação da adequação das informações cadastrais dos clientes com a periodicidade máxima de... tá aí a questão, né? 1 ano, né? 1 ano, tá certo? Tô vendo aqui que eu tenho o gabarito aqui comigo embaixo. É 1 ano mesmo, pessoal. Viu, Emerson? Você estava certo. Para PJ, para PF, é 1 ano, tá? A próxima, a 12. São consideradas pessoas politicamente expostas. E aí, qual que é a correta? D. Tem que ser a D, né? E aí, o número mágico é 5 anos. Agentes públicos que desempenharam cargos, empregos ou funções públicas relevantes nos últimos 5 anos. Tá? De acordo com a circular 3.461 de 2009 do Banco Central, não se assuste, tá? Às vezes vai aparecer na prova, você não precisa lembrar que é essa circular, tá? Mas aí você já vai identificar, é a circular que fala
sobre sistema de controle e tal, né? Tem uma circular mais recente, mas essa de 2009 também é citada. Os sistemas dos controles internos das instituições financeiras devem permitir fácil identificação de... Letra A, superior a 10 Letra mil. A, isso. Por isso que muita gente, né? A bandidagem, muitas vezes abre várias contas para não movimentar acima de 10 mil reais, tá? Porque aí entra quando de 10 mil reais para mais, já entra num crivo automático. Então, operações realizadas por uma mesma pessoa dentro de um mês com valor superior a 10 mil reais, tá? Bom, vamos lá. Agora, esse é um caso típico que você tem que identificar se é insider trading, se é front running ou o que aconteceu, tá? Então, vamos lá. Murilo trabalha em uma empresa de capital aberto. Eita, nós. Listada na bolsa. Ele teve acesso aos resultados comerciais surpreendentes de sua empresa no último trimestre. Esse resultado ainda não havia sido divulgado ao mercado. Sabendo que seu sobrinho realiza as operações frequentes na bolsa, Murilo deu-lhe a dica de que os resultados positivos do último trimestre iam surpreender positivamente o mercado. Ao saber disso, o sobrinho de Murilo adquiriu uma quantidade significativa de ações da referida companhia. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Primeira coisa, é insider trading ou é front running? Insider. Insider, né? Por quê? Porque não é que ele ficou sabendo que alguém ia comprar, ele foi lá e comprou na frente, correu na frente, front running. Não. Ele utilizou uma informação privilegiada, tá certo? E aí a grande pergunta é, quem é culpado? Os dois são culpados ou somente o sobrinho que teria feito uso da informação? Os dois, ué. Os dois. Então, o que você tem? Você tem aí o insider trader primário e você tem o insider trader secundário, né? Quem se beneficiou foi, de fato, o sobrinho. Entretanto, não podia, o Murilo não podia ter dado disclosure daquela informação que era privada, não era uma informação pública naquele momento, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa C, né, que diz que ambos, né, podem ser denunciados pelo uso de informação privilegiada de forma indevida. Próximo. O colaborador de uma corretora de valores está praticando front running ao ter que tipo de conduta? Alternativa A. Ele emprega artifício para induzir terceiros ao erro, visando uma vantagem patrimonial ilícita para si em uma operação com valores mobiliários. Não vejo front running aqui, né? Não tem nada a ver com front running isso aqui. Isso aqui é algo problemático, mas não é front running. Realiza operações que provocam alterações nos fluxos de ordem de compra e venda de um ativo. Isso aqui também é ilegal, mas não é front running, né? Efetua para si compra de determinado ativo, tão logo tome conhecimento de uma ordem relevante, uma ordem de compra relevante, referente ao mesmo ativo a ser realizada por um cliente. Isso é front running? Correto. É. Isso é front running, né? O cara vai lá e corre na frente para ganhar dinheiro com isso. A D diz assim, compra determinado ativo ou tomar conhecimento de análise ou recomendação de compra a ser divulgada aos clientes e que foi elaborada pelos analistas em que a instituição trabalha antes da sua efeita divulgação. Não, isso não é front running, tá certo? Até porque você não tinha um player que ia comprar ou vender, você tinha uma informação, então em algum momento isso poderia ser insider trading, mas não front running. 16. No caso de condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, a multa pecuniária não deve ser superior a 20 milhões. 20 milhões. Sim. alternativa C, né? 20 milhões. Não vai me esquecer disso daí, hein? E, finalmente, a derradeira. Analise as sanções abaixo. Aí você tem algumas sanções. Inabilitação temporária pelo prazo de até 5 anos, por exercício do cargo de administrador das respectivas pessoas jurídicas, cassação ou suspensão da autorização
para o exercício de atividade, operação ou funcionamento, reclusão pelo prazo mínimo de 2 anos e máximo de 20 anos. São sanções não pecuniárias previstas na lei para o crime de lavagem de dinheiro. Quais que entram aí? Letra C. Letra C fala 1 e 2, né? Mas essa inabilitação temporária é pelo prazo de até 10 anos. Então, esses 5 anos está errado, tá? Então, não dá para falar que está correta, ela está errada pelos 5 anos. Essa aqui está certa, né? Essa aqui está errada, porque é de 3 a 10 anos os prazos, tá certo? Então, só sobrou a 2. Então, tem que ser a alternativa B de belezura, ok? A 3 está errada porque não tem mínimo, né? Isso. Reclusão pelo... Não, é de 3 a 10 anos. É verdade. Né? Besteirinha, né? Mas são números que você precisa saber, não tem jeito, tá? Então, você vê, não é uma matéria difícil, mas você tem que ter essas informações principais na cabeça. Como é muita coisa para você estudar toda a legislação, a gente vem acompanhando nos últimos 5 anos, não caiu nada diferente do que eu falei para vocês, tá? Então, se você tiver isso bem decoradinho na cara, eu digo decoradinho porque tem que decorar mesmo, né? 3 a 10 anos você tem que decorar, 20 milhões você tem que decorar, o dobro do ilícito ou o dobro do lucro real da operação tem que decorar, né? Esse outro ponto aí que o colega falou, 1 ano de revisão do cadastro da pessoa física, 2 anos da pessoa jurídica, tem que decorar mesmo, tá bom? Beleza, galera? Então tá bom, eu vou... Tem 2 coisas que eu estou devendo para vocês. O cronograma, eu vou mandar o atualizado, tá? Amanhã eu mando para vocês, porque a gente perdeu a aula de segunda-feira, né? Perdeu não, acabou tendo que jogar para frente. E eu vou mandar o simulado, né? Estou terminando aqui um simulado bem legal de fundamentos de finanças, tá? O que eu queria que vocês não perdessem o prumo? Primeiro, do ritmo que a gente está das aulas, e segundo, vai revisando as aulas ao vivo que a gente fez, pega lá o PPT e vai, por exemplo, pega o processo de planejamento financeiro, bate o olho, vê se você consegue fazer todas facinho, rapidinho. O gabarito está atrás, depois você checa. Por quê? Porque vocês não podem esquecer o que a gente já viu. E o CFP é fogo, porque o escopo é muito grande. Eu sei que tem gente que está fazendo devagarinho, 2 módulos aqui, 2 módulos ali e tal, mas o grande segredo é esse, é a gente continuar no ritmo e você ir revisando as matérias que você viu, porque se você não revisar, quando chegar perto da prova, você não lembra mais de perfil de competências, código de ética e tal. Então tem que estar revisando toda hora. Vai, assim, de cara nas aulas ao vivo, no material do PPT que está lá das aulas ao vivo. Tá bom? E aí eu vou alimentando vocês lá no grupo com novas revisões, novas questões, para que a gente fique treinadinho à medida que vai aumentando o número de matérias. Combinado? Então tá bom, galera. Um abraço aí para vocês. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.